trainer em programação neurolinguística e hipnose. Ele vai compartilhar conosco os resultados que aliciar sua felicidade e constrói o legado. Deem boas-vindas a William Cardoso. Obrigado, viu? Passadorzinho aí. Aí. Bom dia, pessoal! Bom dia! Poxa vida, empresário é potência, né? Se nós queremos ter resultado forte, nós precisamos de muita potência, muita energia. Então eu vou melhorar muito o meu bom dia e vocês melhoram o bom dia de vocês para que a gente possa começar em alta, beleza? Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Meu nome é William Cardoso e eu vou falar um pouco com vocês sobre mentalidade. Tudo que João fez aqui com vocês ao longo dessa 1 hora e pouca foi expandir a mentalidade de vocês. Foi fazer com que vocês compreendessem coisas que talvez antes não coubessem no cérebro de vocês. E o que eu quero falar com vocês hoje, pessoal, é sobre isso aqui. Sobre a mentalidade que faz nós começarmos a empreender. Pelo menos a grande maioria dos empreendedores. Imagina o seguinte, quem aqui é empresário, empresária, empreendedor, está começando agora ou já está há bastante tempo no mercado, levanta a mão para mim. Eu quero que vocês retrocedam no tempo e lembrem disso aqui. No início da nossa jornada como empresários, como empreendedores, nós temos um desafio muito grande. Eu costumo comparar a vida com a locomotiva. Imagina que no início dessa jornada é muita energia, muita lenha, é muito esforço e essa locomotiva ela vai andando devagarinho, devagarinho, devagarinho. E aí nós vamos querendo crescer, aumentar e aí o que acontece? Mais lenha na locomotiva. Mais lenha, mais energia. E aí o que acontece? Com o passar do tempo essa locomotiva começa a se movimentar, começa a ganhar velocidade e aí acontece um fenômeno que a maior parte das pessoas não se dá por conta. Essa locomotiva, ela acelera. Mas esse empresário, por muitas vezes, ele acaba ficando na frente da locomotiva, em desespero, correndo, porque ele entrou numa velocidade frenética e ele está destruindo as suas emoções, ele está tomando remédio para ansiedade, ele está tomando remédio para dormir e muitas vezes não está se dando por conta que ele está destruindo a sua saúde física e emocional. Porque ele não tem as ferramentas corretas para sair de um ponto A, que era o seu estado atual, e ir para um ponto B, que é o seu estado desejado, aquilo que ele almejava realizar na sua vida. Por incrível que pareça, hoje eu tenho muitos empresários que sofrem com doenças emocionais porque não conseguem compreender o quanto é importante cuidar da PF antes de cuidar da PJ. Tu vai ter uma PJ saudável, uma empresa saudável a partir do momento que tu for saudável. Tu vai ter uma empresa pujante a partir do momento que a energia dentro de ti aflora. Porque toda empresa anda na velocidade do seu líder. Então, quando a tua mente ela começa realmente a entender esse processo de cuidar do ser humano para poder cuidar daquilo que a gente está construindo, as coisas começam a acontecer. E aí eu gosto de falar o porquê que as pessoas acabam se perdendo nesse desafio emocional. Porque uma das palavras-chave para que nós possamos transformar a nossa vida é equilíbrio. Porém, no início da jornada de empreendedor é muito difícil ter equilíbrio. Porque eu tenho que fazer, William, muitas vezes eu sou o financeiro, muitas vezes eu sou o comercial, muitas vezes eu estou lá trabalhando e eu tenho que ir lá colocar a mão na massa e eu tenho que vender e eu tenho que entregar. Porque nem tudo começa com todas as peças do quebra-cabeça no seu devido lugar. A maior parte dos empreendedores que estão aqui, dos empresários que estão aqui, eu tenho certeza que passaram por esse tipo de situação na vida. Que tiveram que se reinventar, teve o dia que o colaborador não veio, teve o dia que teve que fazer a função que não era sua. Só que algumas pessoas acabam muitas vezes se sentindo culpado por causa disso. Porque em alguns momentos eu tenho que deixar o aniversário de um filho de lado, porque eu tenho um compromisso na minha empresa. Muitas vezes eu tenho que deixar um aniversário de casamento de lado, porque eu tenho um desafio aqui na minha empresa, um cliente que me chamou, e eu tenho que pagar o boleto que vai vencer na segunda-feira.
Muitas vezes eu tenho uma entrega para fazer, aquela entrega garante a minha folha de pagamento. E alguns empresários acabam se sentindo culpados, tristes. Por quê? Porque eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Porém, pessoal, uma das coisas que eu costumo dizer, e eu acho que isso acalenta o coração de muitas pessoas, é que as pessoas se sentem culpadas e tristes, muitas vezes nesse processo de empreendedorismo, nesse processo de crescer, porque elas não compreendem que o equilíbrio é desequilibrado. No início da vida, muitas vezes tu vai ter que te dedicar para poder fazer as coisas acontecer. No início da tua jornada, tudo bem. Porém, eu quero que tu entenda, isso tem que ter um tempo. Nós temos que ter um tempo, tem que ter um momento. Porque se na realidade tu fizer de um momento a rotina do dia a dia, acaba não cuidando da saúde. E aí eu tenho muitas vezes empresários muito bem sucedidos financeiramente, mas que com 40 anos infartaram e que agora não podem mais brincar com seus filhos ou com seus netos. Eu tenho empresários que muitas vezes têm um resultado nota 10 na vida financeira, mas daí sabe o que acontece? O resultado é tão bom num lado, mas a família está destruída de outro. A família está destruída, o casamento está destruído. Sabe o que é? Os filhos já cresceram e os filhos nem querem mais ficar comigo. Uma vez eu vi uma palestra do Augusto Cury, onde entrevistaram ele e perguntaram: Augusto, me diz uma coisa, o que tu faria diferente na tua jornada? E ele disse: praticamente nada, tem apenas uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo de ter trabalhado, me dedicado, ter feito tudo o que eu fiz para poder viver um momento especial ao lado dos meus filhos. Porém, eu esqueci de viver os meus filhos. Muitas vezes, pessoal, sucesso está muito mais num momento onde tu chega em casa e olha nos olhos de uma criança e ela vem com um sorriso e diz assim: mamãe, mamãe, papai. O sucesso, ele está muito mais no não tangível do que no tangível. Agora, William, mas então tu está falando para mim para que eu não ganhe dinheiro, para que eu não conquiste? Não, bem pelo contrário, mas que tu te prepare para isso. Que tu prepare a tua mente, que tu prepare o teu corpo, que tu prepare a tua mentalidade para que tu consiga alcançar aquilo que tu almeja, sem perder as maravilhas da vida. Porque a maior parte das pessoas só vai se dar conta daquilo que perdeu quando chega no final da vida, olha para trás e diz assim: puxa, velho, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse agora voltar e abraçar os meus filhos quando eu não abracei, se eu pudesse dizer eu te amo quando eu não disse, se eu pudesse passear com a minha mãe no momento em que eu não passei, simplesmente porque eu não dei atenção para isso. Só que agora sabe o que acontece? Meu casamento acabou, minha mãe talvez não esteja mais aqui, os meus filhos talvez tenham outras prioridades. O que eu quero nesse momento é que tu abra a tua mente, que tu não te transforme num escravo do teu negócio, que tu saia dessa escravatura que foi criada através de uma mentalidade escassa e pobre. Como assim, William? A maior parte dos empresários que eu conheço, bem-sucedidos financeiramente, construíram um castelo gigante ao longo da sua trajetória e se prenderam na masmorra. Porque ter dinheiro é muito diferente de ser livre. E a riqueza não está apenas no dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, mas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não cativaram ao longo da vida amizades que valem a pena. Eu quero que vocês percebam uma coisa. A primeira coisa que o João falou para a menina que estava lá e ofereceu 50% da empresa dela foi: eu preciso ver quem tu é. Se a minha química bate contigo, então não é ganhar dinheiro, é com quem eu ganho. Muito mais importante do que como eu ganho é com quem eu ganho. Eu fui criado dentro de uma mentalidade escassa. Dos meus 6 anos aos meus 16, meu pai quebrou 5 vezes. Mas uma das coisas que aquilo serviu como escola para mim foi entender que eu tinha que estar junto de pessoas muito melhores do que eu. Eu tinha que aprender aquilo que eu não sabia para que eu pudesse ter resultados extraordinários. Hoje, no Rio Grande do Sul, viajei de lá para estar aqui com vocês,
Hoje no Rio Grande do Sul eu sou investidor de negócios, tenho vários negócios bem-sucedidos e tenho pessoas muito melhores do que eu ativas dentro dos meus negócios, porque eu compreendi uma coisa: eu prospero a partir do momento que eu prospero com alguém ou na vida de alguém. Quando realmente eu consigo impactar a vida das outras pessoas através daquilo que eu faço. E a mentalidade de quebrar as correntes, de sair da escravatura, é parar de ter o senso de importância acima de qualquer coisa. Como assim, William? Tem muitos empresários que carregam a falsa ilusão de que são insubstituíveis. Se eu não estiver lá, minha empresa não funciona. Se eu não estiver lá, meu negócio não acontece. E aí eu te pergunto, tu vai passar uma vida inteira correndo atrás do dinheiro? Uma vida inteira sendo o melhor empregado que a tua empresa tem? E talvez o mais mal pago? Porque quanto vale a tua vida? Eu vejo aqui, Igor, empresários jovens, e eu acho que essa foi a grande mentalidade que mudou o jogo da minha vida, foi entender que eu não queria ser aquela pessoa próspera, mas só chegar na prosperidade quando eu tivesse cabelo branco. Velho, não, eu queria ser próspero agora. Só que eu entendi, tem um amigo meu, muito bem sucedido, que diz o seguinte: quando eu pergunto para as pessoas, quem quer ser próspero? Quem gostaria de ser ainda mais próspero na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão, bem alto. Quem gostaria dessa prosperidade? Só que essa pergunta está totalmente errada. Essa pergunta está totalmente errada. Silvio Santos fez uma pergunta que ela, na realidade, não tem fundamento ao longo de uma vida inteira. Quem quer dinheiro? E aí as pessoas faziam o quê? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é quem quer pagar o preço para ser próspero. Quem quer pagar o preço para ter a quantidade de dinheiro que almeja para a sua vida? E quem quer pagar o preço para ser livre? Porque para isso também tem um preço. O preço de ser desapegado, como o João falou. O preço de não achar que eu sou o centro do mundo, de achar que o meu negócio só funciona através de mim. Uma das frases que eu ouvi uma vez e também mudou minha mentalidade é que empresário bom é aquele que é dispensável do seu próprio negócio. Quantas vezes na vida tu está te escravizando? Quantas vezes na vida tu está fazendo com que a tua mentalidade te aprisione naquilo que tu está construindo? E vamos pensar melhor? Tem pessoas que começam a empreender e não se dão por conta disso. E aí eu comecei, William, do nada. Eu comecei do nada, do lugar nenhum, e hoje eu estou faturando 100 mil, 200 mil por mês. Deixa eu te falar uma coisa. Isso daria 2 milhões e 400 no ano. Uma vez eu ouvi de um cara muito inteligente que também influenciou diretamente a minha vida. Ele disse: William, até 5 milhões de reais tu vai ir com uma mentalidade de amador. A partir de 5 milhões de reais, tu vai ter que ter uma mentalidade de profissional. Tu vai ter que parar de jogar o jogo dos amadores e começar a compreender que aquela mentalidade que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo passo, que vai te levar para o próximo degrau. E aí João falou o seguinte, e eu fico impressionado, de verdade, pessoal, fico impressionado. Porque quando o Igor falou, a associação custa 60 reais, eu digo, meu Deus do céu, isso é muito barato. Quando o João disse, eu vou vir para cá, vou passar um dia inteiro com vocês por R$1.000, talvez 80, talvez 100 e poucos levantaram a mão, e eu fico me perguntando, como é que pode todas as pessoas não levantarem a mão? Porque vocês têm noção do que é o valor de um momento como esse? Um momento como esse muda todo o jogo da tua vida. Uma das coisas que eu mais batalhei na vida era para ter um mentor, para ter alguém que me desse um caminho, porque a maior parte das coisas que eu fiz foi a chute, porrada e bomba. Minha mãe que está aqui dentro agora, junto comigo, que me acompanha, porque eu vim viajando de motorhome de lá para cá, me disse aos 18 anos para mim, filho, e eu trabalho desde os 6, minha mãe disse o seguinte, filho, eu fiz o que eu podia por ti. Até aqui eu vim, mas se tu quiser um patamar mais elevado, tu vai ter que encontrar com as tuas pernas, com as tuas forças, porque nós não temos alguém que pode te guiar. E aí eu tive que fazer o meu caminho. E vocês muitas vezes têm a oportunidade de pegar o caminho varrido, asfaltado, pronto e desperdiça.
Será que realmente a tua mente está pronta para 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, 1 bi? Será que a tua mente ela não está com números muito pequenos quando tu olha para um número como esse e não diz o seguinte, isso é trocado? Porque, pessoal, entenda uma coisa, presta atenção nisso aqui, nós estamos falando de mentalidade, nós estamos falando de cuidar de ti, de cuidar do empreendedor que tu é. Nessa mão aqui, sai dinheiro? Não sai, ela está fechada. Agora entra? Também não entra. Muitas vezes, quando eu quero chegar num outro patamar na minha vida, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Abrir a minha mão. E aí tu acha que tu está apenas melhorando o teu negócio. Não, tu está melhorando a tua família. Sabe por quê? Uma das mentalidades que as pessoas não acompanham, isso aqui é um dado, pessoal, apenas 0,2% da população do mundo são judeus. Olha só que negócio impressionante. 0,2%. 11% dos bilionários do mundo registrados são judeus. Por quê? E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de mentalidade. Porque uma das culturas que é impregnada nos judeus é que eu não vivo a minha vida para mim, eu vivo a minha vida para o outro. Eu engrandeço a minha família, eu engrandeço os meus filhos. Uma das coisas que eu costumo dizer é que até o momento em que tu era pai, ou até o momento em que tu não era pai nem mãe, evoluir era uma opção. A partir do momento que tu te transforma em pai ou mãe, evoluir é uma obrigação. É o mínimo que tu faz. Para que tu possa deixar seres humanos melhores nesse mundo, fruto do teu exemplo e não das tuas falas. Porque as palavras movem, mas é o exemplo que arrasta. E aí existem 2 caminhos para que tu possa fazer isso aqui. 2 caminhos. O primeiro caminho, quando eu quero levantar o meu nível de mentalidade, quando eu quero realmente prosperar, é compreender que eu preciso investir em mim. Eu preciso crescer a minha mente, porque aquilo que não cabe na minha mente não cabe no meu bolso. Aquilo que não cabe na minha mente não cabe no meu bolso. Agora, aí está a resposta de por que tantas pessoas vão lá e ganham na loteria, daí a pessoa ganha 40 milhões, 50 milhões na loteria. 6 anos depois, isso também é pesquisa, depois de 6 anos elas estão endividadas. Por quê? Porque enriqueceu o bolso ao invés de enriquecer a mente. Quer saber por que a maior parte dos empresários que quebram? Eles quebram porque eram pobres de mente. E o dinheiro chegou antes no bolso deles. Porque botar um negócio e o negócio acontecer não é a coisa mais difícil do mundo. Tu enxergou uma carência no mercado, tu abraça a carência do mercado e o negócio começa a acontecer. Agora a questão é, e quantas vezes vocês já viram pessoas que vivem uma vida assim, ó, ganha dinheiro, quebra, ganha dinheiro, quebra, ganha dinheiro, quebra. Quem que conhece pessoas assim? Levanta a mão para mim. Deve conhecer dezenas de pessoas assim. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque as pessoas têm uma mente pobre. Um negócio que deu dinheiro, mas a mente delas é mínima. Muitas vezes, e aí vem uma das chaves da liberdade. O João fala sobre tecnologia, o João fala sobre investir em negócios com um olhar de nova economia. Mas vamos dizer aqui, quem é empresário tradicional? Levanta a mão para mim. Empresário tradicional, do ramo tradicional. Levanta a mão para mim. Padaria, mercado, contador, advogado, trabalha com indústria. Levanta a mão para mim, pessoal. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. William, como é que eu vou ser livre se eu sou um empresário do ramo tradicional? Investindo em pessoas. Não existe negócio que funcione em excelência sem pessoas. E aí eu pego empresários que vêm com a mentalidade de dizer o seguinte, mas a pessoa deveria saber, William. Eu vou falar uma coisa para vocês, e eu quero que vocês pensem.
Um dos pontos-chave que tu deveria analisar no processo de contratação para a tua empresa são valores. Se a pessoa é correta, se a pessoa é honesta, se ela fala a verdade, se ela realmente se adequa com a filosofia da tua empresa. Daí sabe o que acontece? Tu vai lá e contrata apenas por necessidade. Daí o turnover é assim. Todo dia entra 10, sai 10, entra 10, sai 10. Tu deveria prestar atenção porque isso é custo. Então, contratar pessoas é um processo que tu deveria fazer com muito critério para a tua empresa. E aí vai lá e contrata a pessoa certa, coloca ela no lugar certo, porém, presta atenção. E se a mãe dessa pessoa não ensinou ela a ser correta? E se a mãe dessa pessoa não ensinou para ela o que é honestidade? E se na família dela fofoca era algo comum? O que ela vai fazer dentro da tua empresa? Fofoca. Se a mãe dela não ensinou ela a ser correta, não ensinou ela a ser honesta, não ensinou que é no centavo que se lida com dinheiro, por exemplo, o que acontece? Ela vai levar as coisas de forma solta, porque ela não aprendeu. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que realmente ensinam os seus filhos? Eu não quero que tu me responda, eu só quero que tu pense. Quantos ensinam os filhos o que é honestidade? Quantos ensinam os filhos a não fazer fofoca? Quantos ensinam os filhos a ser positivo ao invés de ser negativo? Quantos ensinam os filhos vários outros valores que talvez sejam importantes dentro da tua empresa? Essa geração que está vindo agora, ela vai ser uma geração ainda pior de se lidar. Se tu não entender que muitas vezes como empresário tu vai ter a responsabilidade de ensinar os valores, os comportamentos, aquilo que realmente tu almeja dentro do teu negócio, tu vai passar uma vida inteira frustrado. Por que, William, frustrado? Porque as pessoas não vão te entregar aquilo que tu almeja, porque elas não foram ensinadas, ninguém dá aquilo que não tem. E aí, do mesmo jeito, eu te levo para o outro lado da reflexão. Quem aqui de vocês foi ensinado de base a prosperar? Os teus pais te ensinaram desde o início da vida a construir prosperidade. Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 5 de repente. Quantos de vocês foram ensinados de base a construir riqueza monetária? A construir como fazer? Não teve que aprender sozinho. Quantos de vocês foram ensinados pelos pais de vocês a chegar na liberdade financeira? E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se tu não foi ensinado, como é que tu vai conseguir chegar na tua vida? Se tu não tem essa programação instalada na tua mente, como é que tu vai conseguir realizar? Por isso, pessoal, conectar com pessoas é tão importante. Uma das coisas que uma pessoa... Esses dias um menino me perguntou, jovem, 17 anos, me perguntou, William, o que tu faria se tu fosse começar hoje do zero sem conhecimento? Eu conectaria em quem tem conhecimento. Eu olharia quem tem resultado e estaria lá no meio das pessoas que têm resultado. Mas, William, se tu não tivesse dinheiro como eu não tenho, eu iria para lá servir de graça. Olha, eu posso varrer, eu posso entregar água, eu posso fazer qualquer coisa. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, William Shakespeare ele diz uma frase que muda o jogo. William Shakespeare, há 500 anos atrás, falou o seguinte: os ambientes, eles têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Então o ponto-chave é, eu tenho um ambiente que pode me contaminar positivamente, e eu tenho um ambiente que está destruindo a minha vida. Qual dos dois eu devo habitar? O positivamente, certo? E por que tantas pessoas vivem num ambiente contaminado? E por que tantas vezes eu vejo pessoas vivendo dentro de um ambiente de vícios, dentro de um ambiente de mentira, dentro de um ambiente que não carrega aquilo que gostaria para a sua vida? Por mentalidade. Porque nós somos mamíferos, nascemos para viver em bando. Então nós carregamos conosco o senso de pertencimento.
Porém, existe uma frase bíblica que diz o seguinte: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aprenda a levar isso como regra de vida e os teus resultados vão começar a melhorar. Presta atenção nisso aqui, ó. Essa imagem, ela fala muito sobre sucesso, mas muito mesmo. Uma vez eu tive o privilégio de conhecer um bilionário quando eu era muito jovem. E eu já tinha começado a empreender. E ele me perguntou assim: William, qual é a razão social da tua empresa? E eu disse: liberdade e soluções financeiras. E ele disse: não, William, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a razão social. A razão pelo qual ela existe. O que ela entrega para a sociedade que gera valor. Pessoal, empreender não é apenas um processo de ganhar dinheiro. Empreender não é apenas um processo de obter resultados na vida ou de realizar sonhos. Empreender é transformação. Empreender é transformar a tua vida também. Compreenda, lucro, o João falou que é muito importante e é extremamente importante, porque tu nunca vai ver alguém miserável transbordando na vida de alguém. Agora, alguém próspero tu vai ver. Quanto mais prosperidade tu traz para a tua vida, mais tu consegue transbordar na vida de alguém. Quanto mais tu consegue realmente alcançar os teus resultados, mais tu consegue impulsionar outras pessoas a terem resultados também. Só que deixa eu te contar uma coisa, nada disso acontece na zona de conforto. Porque mudar, pessoal, te tira da zona de conforto. Ah, William, mas sabe o que é? Eu estou muito bem na minha empresa, só que eu estou acima do peso. Presta atenção numa coisa. Tudo começa por aí. A tua casa, o teu corpo é a tua primeira casa. Daí tu quer começar a prosperar, realmente ter resultados extraordinários. Como é que tu vai conseguir ter um resultado extraordinário quando tu chega e te olha no espelho e diz: eu não estou gostando do que eu estou vendo? Quando tu está de mal contigo, como é que tu vai conseguir estar de bem com as outras pessoas ao teu redor? O que adianta talvez tu ter milhões de reais e estar com uma doença porque tu não cuidou da tua alimentação, porque tu não cuidou da tua saúde? O que eu quero que tu compreenda? Na zona de conforto as coisas elas não acontecem, pessoal. Na zona de conforto nada muda. Então muitas vezes o que eu te convido hoje a pensar, para que tu possa mudar a tua mentalidade e mudar os teus resultados, é o que tu precisa mudar ou onde tu precisa romper tua zona de conforto para que tu consiga dar o próximo passo na tua vida. Qual é a mudança que o teu negócio está esperando de ti? Qual é a mudança que a tua empresa está esperando que tu faça na tua vida para que ela te entregue melhores resultados? Qual é a transformação que tu precisa fazer? E aí, para que tu possa transformar, tu precisa agir. É ação, ação, ação. William, mas eu estou com medo. Haja do mesmo jeito. Faça. Agora, presta atenção numa coisa. Não adianta muitas vezes tu falar para as pessoas faça quando tu não faz. Porque as pessoas não vão seguir as tuas palavras, elas vão seguir o teu exemplo. E isso dentro da tua empresa também. Aquela mentalidade de eu mando e tu me obedece, ela não existe mais. As pessoas hoje, os grandes talentos, eles procuram pessoas que eles possam se inspirar para poder dizer: eu quero estar na empresa desse cara. Eu quero fazer parte da empresa dessa mulher. Eu quero realmente estar perto dessa pessoa. Porque hoje, se a gente for para o mercado normal, eu estou pagando R$3.000 para um funcionário, 2 minutos depois chega outra empresa pagando R$2.200. E 3 minutos depois chega outra pagando R$3.500. Se aquele cara ele não tem realmente um motivo importante para estar do meu lado, se ele não tem propósito, se ele não tem perspectiva, se ele não tem alinhamento de valores com a minha empresa, eu não vou ter esse cara junto comigo. Por isso, pessoal, em conjunto com
com a Associação Comercial aqui de Sorocaba, nós resolvemos dar um presente para todos os empresários ou qualquer pessoa que queira participar de um momento como esse. Nós vamos dar uma palestra gratuita sobre mentalidade para os colaboradores de vocês, através da Associação Comercial de Sorocaba. Então, eu quero dizer para vocês que talvez esse seja um grande presente para que vocês possam levar a ampliação de mentalidade também para os colaboradores de vocês, também para a equipe de vocês, também para as pessoas que vocês gostam. William, mas a minha empresa é familiar. Mais importante ainda, se a tua empresa é familiar, é aí que essas pessoas precisam estar com a mentalidade alinhada com a tua, para que os teus resultados sejam incríveis na tua vida. E assim, eu encerro a minha fala e quero dizer muito, muito, muito obrigado. Eu quero uma salva de palmas para todos vocês. Parabéns por estarem aqui.